Este programa é livre para todos os públicos. Horas 3 minutos, muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato. Iniciamos o nosso programa nesta segunda-feira, 28 de maio, semana que inicia bastante conturbada e cheia de incertezas aí em todo o território nacional. Temperatura em Rio Grande 19,9 e a sensação de 18,4. Umidade relativa do ar 22% é a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande. E nós temos hoje Política e Sociedade, né? O programa quinzenal aqui no Paralelo 30, onde a gente traz aí um pouco da análise de conjuntura nacional, regional, estadual e municipal. E por óbvio que hoje a gente vai abordar esse movimento e tudo que vem culminando desde segunda-feira da semana passada, hoje completando uma semana, que é esse movimento chamado por alguns de greve e por outros de lockout. Né? E tem uma diferença bastante grande entre greve e lockout. Uma traz o interesse à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras e o outro já traz aí o interesse das empresas. Tenho algumas notas já, mas Cristiano Engel, que já está no telefone conosco, né, Rafa? Muito bem, bom dia, Cristiano Engel. Bom dia, Deca, bom dia, Rafa. Não sei quem mais está no estúdio. Nós dois, Matheus e André, que nos colocam no ar também. Então, bom dia, Matheus, bom dia, André. Bom dia às nossas e nossas ouvintes. Dessa vez por telefone, justamente por não ter mais combustível ou transporte para chegar do cassino aí na rádio. Verdade, Cristiano. Iniciei falando, temos várias notas, temos o pronunciamento de Michel Temer ontem à noite, temos, enfim, várias atualizações aqui, mas acho que podemos iniciar por aí, né, Cristiano? Há uma diferença bastante grande entre greve e lockout. Não sei se queres trazer um posicionamento a respeito disso já, mas também posso já chamar a atenção para algo que certamente te preocupa também, que é em todos ou praticamente todos os pontos de manifestação desse movimento tem o pedido de intervenção militar. Pois é, são questões aí bem importantes e que não podem ser menosprezadas num momento tão delicado que a gente está vivendo, né, no nosso país. Sim. Acho, então, seguindo aí, Deca, pelos teus questionamentos, acho que em primeiro lugar a questão quanto a ser greve ou lockout. Eu confesso que por mais que essa seja uma questão de grande relevância, né, tendo claro aí que lockout é mobilização, né, paralisação ordenada, organizada a partir dos patrões, portanto, sim, com interesse patronal, com interesse empresarial, utilizando-se para isso, né, dos seus próprios trabalhadores, o que de início era este o movimento que nós tínhamos, mas não por isso devemos,
completo desprezar o movimento que vem acontecendo, né? Um movimento que talvez a gente não tenha, pelo menos na história recente aí, um precedente, né? Então a gente não pode desprezar em função disso. Então, principalmente depois do acordo que foi firmado semana passada, em que parece, pelo menos, né, que o setor patronal se afastou do movimento, podendo caracterizar-se mais ainda como greve e menos como lockout, como parecia ser inicialmente. Sim. Acho que, de qualquer forma, o que não podemos, de maneira alguma, é desprezar, menosprezar o tamanho do movimento, as consequências desse movimento, sob pena, aí sim, quando eu falo nós, eu falo primeiro por aqueles que estão na luta e defendem os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente quem se coloca aí à esquerda politicamente, que não pode deixar o espaço vazio a ser ocupado, e aí sim, por estes grupos que vão se colocando cada vez mais em defesa de pautas que eu considero, no mínimo, absurdas de serem levantadas nesse momento, Sim. como é o fato de colocar aí a defesa de intervenção militar, faixas de intervenção militar, como nós tínhamos agora há pouco aqui. Eu já vi registros aí aqui no Parque São Pedro, por exemplo, que paralisaram ali, tinha faixa pedindo intervenção militar, o que demonstra aí, por um lado, não dá para dizer que isso seja a linha do movimento, mas há pessoas defendendo esse absurdo nos movimentos. E então, por um lado, é preciso sim apoiar o movimento de trabalhadores, mas por outro lado, muita cautela, muita atenção para que esses movimentos não sejam tomados por essa direita, que eu não tenho problema de dizer podre, e que se aproveita desse momento para ocupar um espaço que, enfim, que não pode ser ocupado, que não pode ser tratado dessa forma. Então, acima de tudo, é a defesa dos direitos dos trabalhadores, a defesa de um país mais justo, mas mais ainda, ou junto com tudo isso, sem os quais isso não acontece, que é a defesa da democracia. Sim. Quem defende intervenção militar é, no mínimo, ignorante, analfabeto político, para não dizer mal intencionado, se não for tudo isso junto. Sim. E tivemos, não sei se o Cristiano conseguiu acompanhar de alguma forma, nós tivemos sexta-feira aqui no Paralelo, e até comentei isso no ar, né, que era um programa no mínimo difícil de conduzir, de fazer, porque foram os representantes do movimento dos caminhoneiros, né, associação e sindicato. Tivemos também a presença do sindicato dos rodoviários, em função também do movimento que aconteceu na semana passada. Mas o pessoal do sindicato e da Associação dos Caminhoneiros trouxeram, Cristiano, justamente isso, que não é uma pauta central do movimento, tá? Porém, nós temos visto, e posso trazer a minha visão pessoal, e não é alarmista, é uma constatação de vir do litoral norte esse final de semana até Rio Grande. Cheguei ontem à noite e em todos os pontos de manifestação, de piquete, de caminhoneiros, em todos eles tinha a faixa pedindo intervenção militar. E me chamou bastante a atenção que estas faixas de pedido de intervenção militar são praticamente todas iguais. Parece que são faixas padronizadas, assim. Sim. Né? Por óbvio que não acreditamos que a classe trabalhadora e trabalhadores caminhoneiros têm um consenso de que a intervenção militar vá salvar o país. Mas dentro deste movimento que se utiliza historicamente, né, Cristiano, a classe trabalhadora como massa de manobra, há sim a possibilidade de inserção dessa pauta de intervenção militar, colocando, bem, já que a democracia está um caos, só a intervenção poderia salvar, e aí culmina em movimentos que a gente já viu historicamente, não é? Exato. É lamentável, né, Deca, a gente chegar a visualizar isso e ter essa constatação. Então, se por um lado há um movimento até certo ponto heterogêneo e um pouco bastante difuso, Verdade. Mas infelizmente determinadas características acabam sendo recorrentes em boa parte do país, e é justamente essa característica bem preocupante, que parece ter uma certa organização nesse sentido aí, de defesa e de solicitação, né, de intervenção militar, o que é o completo
completo Sim. absurdo. O que se coloca também é que nesse momento de perplexidade da população brasileira, de maneira geral, né, e acaba se colocando aí um momento que eu acho que nem era essa a questão, mas um momento praticamente de uma greve geral, o país todo paralisado. Sim. O que não se pode é também cruzar os braços e colocar simplesmente contrário a esse movimento e deixar o espaço ser ocupado por aqueles que buscam, da pior forma possível, ocupar esse espaço, né? Em política, a gente costuma dizer, não existe espaço vazio, espaço que fica, alguém vai ocupar. E, infelizmente, né, do jeito que as coisas estão, da maneira como a política acaba sendo tratada e dissimulada, esse é que é o problema também, né? A maneira como os meios de comunicação tratam a democracia, os partidos políticos, acaba se colocando como uma solução o absurdo das pessoas defenderem a intervenção militar. Então, mais do que nunca, é preciso que haja aí por parte daqueles que sempre lutaram pelos trabalhadores e trabalhadoras, os movimentos sociais, os sindicatos, que busquem aí um mínimo de unidade, que a gente sabe que é difícil, quem está no meio sindical, quem está na luta sabe o quanto é difícil unir sindicatos, unir centrais, mas não tem alternativa, não tem escolha nesse momento, ou há uma união aí na luta, na defesa da democracia, ou seremos todos aí solapados, destruídos pelo monstro do fascismo, pelo monstro da ditadura, que, por incrível que pareça, eu acho que ninguém imaginava que fôssemos passar por isso e ter que estar fazendo um programa agora, por exemplo, para alertar as pessoas sobre a gravidade do momento que estamos vivendo. Pois é. Cristiano, tenho algumas notas, informes. Temos um gabinete de crise criado no município do Rio Grande para acompanhar e conseguir administrar, enfim, o momento, né, e todas as necessidades que se tem nesse momento. Temos aí, como falei ontem, um anúncio de Temer ontem lançando algumas medidas que seriam para amenizar ou para solucionar o pedido dos caminhoneiros, que já se manifestaram, né, em contrapartida quase que momentaneamente, dizendo que coisas como, por exemplo, né, redução de 46 centavos no valor do diesel, e aí, para que isso aconteça, tem a retirada do PIS/COFINS mais a CID, né, do valor do diesel, o congelamento por 60 dias e depois reajustes mensais e por aí vai, né? E tem outras medidas provisórias que ele disse que seriam editadas a favor dos caminhoneiros, né, compreendendo a necessidade da categoria, mas caminhoneiros já se posicionaram em vários locais do Brasil, dizendo, aqui nós temos um movimento de 100 e tantos caminhoneiros, já definimos que não aceitamos, enfim. Temos também notícia de que, não sei se só regionalmente seria essa reunião dos caminhoneiros para ver se a greve continua ou não, ou se seria nacional, né? Porque é bem isso que o Cristiano falou. O movimento é muito diverso, né? Muito heterogêneo, e a gente, de fato, não tem como saber, num pronunciamento, seja ele de representação da categoria ou não, se o movimento vai parar ou não, né? Se vai se fragilizar ou não. Mas tem outra coisa que eu quero te colocar. Não sei se perceber, se conseguisse de alguma maneira perceber, né, circular hoje, e conseguiu perceber que não são caminhoneiros que estão fazendo esse movimento de trancamento que estamos vendo em Rio Grande. Alô, está cortando a ligação? Oi, Cristiano. Tá, agora sim. Se eu pude circular e perceber... Isso, perceber que não são caminhoneiros que estão fazendo este movimento de ontem, que tivemos Pelotas, Rio Grande, na frente do quartel, e hoje de trancamento. Não são caminhoneiros. Exato. Isso. Nos lembra, Deca, né? Exatamente algo aí do que acabou se tornando lá as famosas mobilizações de 2013, né? Que inicialmente tinham um determinado propósito e acabaram se tomando, outros grupos acabaram, digamos, ocupando os espaços e meio que se desviou do propósito inicial. Eu vejo algo semelhante a isso, né? Os movimentos que estiveram hoje e ontem, muito com chamadas de proibição de
bandeiras de partido político, muito semelhante àquele um patriotismo exacerbado, algo aí meio bem perigoso, assim como mais ou menos como foi visto lá em 2013. Sim. Cristiano, acho que é isso, 11h17, 11h18 agora. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa agora, se quiseres também retornar no segundo bloco para colocar mais alguma atualização, fica à vontade. Não, eu fico ao que vocês acharem melhor aí. Podem retornar depois do intervalo, não sei, mas eu acho que o importante é, acima de tudo, Deca, deixar a mensagem de que é preciso muita atenção nessa hora. Sim. Nem por um lado, né, desprezar o movimento, porque tem sim o seu valor, está dando um impacto, acho que nunca antes visto na história do Brasil, mas por outro lado também não supervalorizar e achar que é um movimento que vai salvar o país, quando há muitos interesses em jogo. É um movimento em disputa ainda os rumos que terá, e é preciso aí a gente, de alguma forma, estar antenado, estar participando, inclusive para tentar dar um sentido a esse movimento. Aí quando eu digo dar esse sentido, obviamente que não é o movimento dos caminhoneiros, que eles têm a sua total autonomia, mas na onda, né, inúmeras outras categorias que estão se mobilizando nesse momento, a gente conseguir direcionar para o lado melhor possível, que saia vencendo aí a democracia e a classe trabalhadora do nosso país. É isso, né, Cristiano? Então tá, são 11h20, acho que podemos encerrar por aqui e daqui a pouco retomamos no segundo bloco. Pode ser. Tá? A gente traz algumas notas aqui, até para não prender o Cristiano no telefone, mas a gente faz uma segunda participação no segundo bloco. Tá bem, Cristiano? Tá legal, então. Eu aguardo. Tá bem, então até daqui a pouco. Certo. Até mais. Até mais. É isso, né? E claro que por telefone fica um pouco mais limitada a participação. Com certeza. Né, Rafa? Mas é isso, não teria como o Cristiano estar no estúdio. Tem algo que estava lembrando aqui, procurando nas interações aí das redes sociais, que a população em Rio Grande, algumas rádios, se não me engano, dizendo que essa mobilização de hoje cedo, os trancamentos, seriam da CUT, de alguns sindicatos, né? E, de fato, não são. Né? E não que não pudessem ser, mas não são. E como falamos agora com o Cristiano, não é nem de um movimento social, nem de uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras. É um movimento bem semelhante ao Vem Pra Rua, que sabemos para que foi utilizado lá em 2013 e depois 2015. Da mesma maneira se utiliza da má informação, né, de desinformar a população, do mesmo jeito que se tinha em 2013. Né? Aqui, ó. Bom dia, pessoal. Parece que ouvinte na Rádio Cassino disse que a CUT que está trancando lá na Vila da Quinta e que alguém teria colocado a culpa nas autoridades locais. Bem, né? Não é, gente. Tá? E a gente sabe que, historicamente, quando seja a CUT ou qualquer outra central ou qualquer sindicato, qualquer movimento faz, de fato, aí, o movimento da greve ou de manifestação, geralmente a repressão vem muito mais rápido. Né? Esse movimento de desocupação, de desobstrução das vias vem muito mais rápido e é muito mais efetivo. Né? Até o momento, pelo que se sabe, Barra, Tecom estão trancados desde ontem, ou esta madrugada, no caso desde a meia-noite, né? De ontem para hoje, e que o trevo ali, trecho Parque São Pedro, trevo, estaria trancado desde as 5h30 da manhã. Estou tentando encontrar informações para descobrir como é que está agora, até se algum ouvinte quiser nos ligar aqui para o 32... Tem aqui que a ERS ainda está. Ainda está? Mas atualiza aí, Rafinha. Eu tô tentando pegar, porque as notícias que eu tenho são todas de manhã mais cedo, assim. Sim. E aí queria ver se a gente conseguia informação de agora, né? Ver alguém que possa ligar, 3233-69... Não, desculpa, 8968. 3233...
3232. Não, 33 não é? 3232. 3232, então. 3232-8968. Isso aí. Liga pra cá pra nos informar, se tu tiver informação aí de como é que tá em algum dos pontos aqui da RS 734, de como é que tá a estrada pro Cassino e a estrada pra Pelotas ali também. Nos dá um informe aqui no Paralelo pra gente poder divulgar, né? Porque eu não tô conseguindo aqui pelo Facebook, pelo menos, acessar a informação de agora, né? Das 11 horas e 20 minutos. Tá certo. Rafa, 11h23. Tá tocando o telefone. Tá bem. Enquanto tu atende, eu vou trazer uma notícia referente ao movimento, tá? Notícia que está no portal Sul 21, publicada no dia de ontem. Associação alerta para desastre ambiental com mortes de aves e suínos. Tá bem? É notícia da Agência Brasil. Que diz assim, produtores de aves, suínos e ovos estiveram na tarde do domingo no Palácio do Planalto para entregar um documento ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em que pedem ação imediata do governo federal para desbloquear o tráfego de caminhões que transportam ração para os animais. Desde o início da greve dos caminhoneiros, que completou 7 dias neste domingo, o fluxo de entrega de ração foi praticamente interrompido e mais de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos estão recebendo alimentação insuficiente. Por causa disso, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, já foram sacrificados de 64 milhões de aves, já foram sacrificados mais de 64 milhões de aves entre frangos e pintos recém-nascidos. Aí fala sobre as exportações, tá? Segundo o representante da associação, a situação é absolutamente emergencial. Onde você coloca 1 milhão de aves mortas, diz ele? Pode contaminar o lençol freático, transmitir doenças. Estamos no limite de um desastre ambiental. Não podemos ficar mais 3 dias sem ração, isso no dia de ontem, no domingo, tá? Mais cedo, a associação emitiu nota informando que milhares de toneladas de alimentos estão prestes a perder a validade. Ainda segundo a associação, que representa 150 empresas no país, 160 plantas frigoríficas de aves e suínos estão paradas e mais de 24 mil trabalhadores estão com atividades suspensas. A organização alerta também que cerca de 100 mil toneladas de carne de aves e de suínos deixaram de ser exportadas na última semana, o que poderá causar impacto de 350 milhões de dólares na balança comercial. No geral, de acordo com Ricardo Santin, as empresas do setor já somam mais de 3 bilhões em prejuízos desde o início da paralisação dos caminhoneiros. Notícia da Agência Brasil, que está no portal Sul 21. E podemos trazer a crítica do Paralelo, né, nossa, aqui, que traz a nossa linha editorial junto com essa matéria, que é, enfim, o consumo desenfreado de carne animal, a produção absurdamente massificada, né, de carne para consumo e também para exportação, bem, tá aí, né? Recebi um informe aqui, agora uma ouvinte vindo escutando, disse que estava em trânsito vindo do Cassino para a cidade, aqui pela Estrada da Barra, e que não tem obstruções na Estrada da Barra, que até agora ela não encontrou nenhuma, que ela estava na frente da Iara ali, passando agora, e que a estrada estava desobstruída e que parecia assim, que não tinha ninguém na estrada. A estrada bem vazia. E aí ela disse que se encontrasse alguma outra obstrução ou alguma notícia, que ela ligaria para cá para nos ajudar a informar. Tá ótimo, agradecemos. Agradeço aí, né? Agradecemos e... provavelmente já desobstruíram o ponto da Barra e essa estrada vazia, acho que é a sensação, e as ruas muito mais vazias para uma segunda-feira, né, Rafa? Sim, é pela falta de combustível, né? As pessoas estão sem combustível para transitar. Eu achei uma informação aqui de uma tabela com os pontos de restrição do Manifesto dos Caminhoneiros pelas 8 horas da manhã. Vai lá. E o ponto que realmente tinha um bloqueio forte seria o da Vila da Quinta. E esse eu não consegui informe ainda se já foi desobstruído ou não, ou se continua a obstrução ali. Seria por volta do quilômetro 26, Sim. Tá? Na BR-392. Aí tem que descobrir aí, se alguém puder ligar para cá e nos dar esse informe, agradeço também. Tá certo, Rafinha. 11 horas e 27, Rafa. Podemos, 26, se tu quiser entrar na resenha. Acho que podemos, né? Só deixa eu ler por completo aquela nota onde traz ali a atualização do pronunciamento de Michel Temer, tá? Tá aqui, ó. Ele anunciou que haverá uma redução de 46 centavos no valor do diesel. O valor do diesel ficará congelado por 60 dias e depois disso haverá apenas reajustes mensais.
será editada uma medida provisória que isenta de pedágio nas rodovias federais e estaduais da cobrança do eixo suspenso, que, se não me engano, é interessante para as empresas e não para os caminhoneiros, não para os trabalhadores, né? Será editada ainda uma medida provisória que garante que 30% dos fretes da Conab serão feitos por caminhoneiros autônomos. Será editada uma medida provisória que estabelecerá a planilha com valor mínimo de frete em consonância ao que estava sendo discutido no PL 121 do Senado Federal. E aí, diz ainda a nota, né? Cabe saber se dessa vez o acordo será aceito pelos caminhoneiros. E é isso que já vimos manifestações ontem à noite de várias regiões do país dizendo que era pouco e que não era isso, para isso que eles tinham ido reivindicar. E tem ainda uma nota, um alerta, né? Importante para a manutenção da política de preços da Petrobras, deverá haver uma medida que compensará a Petrobras pela diferença dos valores. E esse dinheiro sairá, obviamente, do orçamento federal. Tá? Então, vale aí o alerta. Acho que agora sim, né, Rafa? Vamos para o intervalinho. Vamos fazer a resenha aqui. A gente retorna aí para o segundo bloco, ver se Cristiano tem mais alguma atualização também para nos passar e mais alguma leitura. Vamos lembrar aqui os ouvintes aí, as ouvintes, que a gente está ligado aqui pela página do Paralelo no Facebook, tá? Isso. Entra ali no Face, no Paralelo 30 Apta Furg, e também pelo telefone, então, 32328968. Pode ligar para cá, conversar com a gente, mandar informação. A gente está de olho e participando, mantendo o Paralelo ativo aqui. Muito bem, vamos lá então para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco.